E aí, pessoal, tudo bem? Samuel Leite por aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E hoje com um tema um pouco diferente. A gente vai falar sobre inovação, evidentemente, sobre como essas coisas todas tecnológicas acabam transformando a vida das pessoas. Mas eu não vou falar especificamente de uma tecnologia, não vou falar especificamente de uma questão específica. Eu vou dedicar esse vídeo para falar de um festival muito importante que está acontecendo agora e que está provavelmente em todas as timelines das pessoas que trabalham com indústria criativa, que trabalham com inovação de alguma forma. Eu me refiro ao South by Southwest, ou SXSW, que é o festival que acontece desde 1987 em Austin, uma cidade que fica no Texas. Eu já tive a oportunidade de ir nesse festival durante 3 vezes, né? Eu frequentei o festival por 3 anos, e eu posso dizer que é uma das atividades mais bacanas, foi uma das oportunidades mais bacanas que eu tive na minha vida, porque quando você está num evento como esse, você está dentro de um ambiente, de um ecossistema que pulsa, que vibra efetivamente inovação e tecnologia e que, de alguma forma, tem uma atmosfera de ditar o futuro, né? Parece que quando você está num espaço como esse, você está acompanhando o desenvolvimento do futuro. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Leite. Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você gosta de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia. Então eu te convido a seguir aqui no canal e também deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui também, se você gosta desse tema, quais outros temas que você gostaria eventualmente de ter um vídeo aqui no canal. A ideia de hoje é falar um pouquinho do SXSW, como eu mencionei, e contar um pouco da gênese, né? Como é que nasceu esse festival, como é que é a atmosfera desse espaço, o que se discute nesses ambientes e por que eu, inclusive, recomendo que você, caso tenha oportunidade, vá acompanhar em loco o que acontece dentro do South by Southwest. Bom, é um festival que, como eu mencionei no início aqui do vídeo, ele começou, na verdade, em 1987, na mão ou fundado por 3 amigos, e um dos objetivos desse festival, na verdade, foi porque eles queriam levar a Austin todo aquele ambiente efervescente, aquele momento de movimentação que eles percebiam, eles 3 como colegas, quando eles iam a outros festivais em outras cidades. Então, naquele momento, era um festival ainda focado em indústria criativa, mas não tinha, digamos, essa camada de tecnologia. Então, era mais um festival de cinema e música, né? Então, a ideia foi, ao invés de esses 3 amigos visitarem o mundo, por que não trazer o mundo para o seu quintal e dali repercutir, difundir e discutir o futuro. Então essa é um pouco da ideia desde sempre do South by Southwest. De uns anos para cá, quer dizer, desde os anos 1995, 97 mais ou menos, você tem uma mudança um pouco desse perfil do festival. Ele acaba ganhando um olhar mais de tecnologia, né? Então, fala-se muito que, por exemplo, o Twitter foi lançado no festival, mas a história que se tem é que não foi lançado no festival, mas foi usado fortemente ali no festival. E outras importantes aplicações e tecnologias, ferramentas, acabaram também, de alguma forma, sendo testadas, digamos assim, dentro desse ambiente. E eu não tenho a menor dúvida que ir a esse ambiente inspirou diversos outros desenvolvedores, fundadores e empresários a criar as suas soluções. O fato é que ele é um ambiente que desperta nas pessoas, ou que tem como premissa ser um espaço para discussão de futuro. Então, é um lugar que você vai ter durante os 10 dias, o evento acontece em março, está acontecendo agora durante a gravação desse vídeo, né? Nessa edição de 2025, ele está acontecendo do dia 7, hoje eu estou gravando no dia 12 e vai até o dia 15, então tem mais ou menos esses dias aí. Ele começa, hoje atualmente ele tem
uma parte do festival focado à educação, tem uma parte de games, tem uma parte de também uma mostra de cinema importante, e ele trabalha simultaneamente ali tecnologia, e quando termina a tecnologia ele vai e abre caminho para o desenvolvimento da continuidade do festival, que é a parte de música. Então é um ambiente muito bacana. As marcas sempre procuram estar nesses espaços, nesse local também, para falar um pouquinho das tendências, para falar um pouquinho de como elas percebem o futuro, e para mostrar, e para pegar um pouco de carona nesse hype de estou pensando o desenvolvimento né, estou atento ao desenvolvimento das coisas, e a minha marca está de alguma forma se preparando para isso. Então é muito comum ter esses showcases, esses ambientes, e aí você vai ter, enfim, ativações muito interessantes das principais marcas globais, né? Então todas as grandes marcas acabam de alguma forma fazendo parte desse espaço. Uma das coisas que eu acho bem interessante, sobretudo quando a gente pensa na gênese, na fundação ou na formação do festival, é que existe hoje um movimento muito interessante das capitais de outras cidades no mundo montando as suas ativações dentro do South by Southwest. Então, eu lembro que eu vi uma série de palestras muito interessantes sobre inteligência artificial, sobre cidade 2.0, enfim, sobre tecnologias focadas em urbanismo, né? Que foi num ambiente patrocinado, entre aspas, pela Filadélfia, né? Pelo estado da Filadélfia, nos Estados Unidos. E o nome era Amplify Philly, né? Ou Amplificar a Filadélfia. Agora, em 2025, a gente tem a Casa São Paulo. Nas vezes que eu pude visitar, nos anos que eu fui, existe ainda, mas existia muito fortemente a Casa Brasil, que é um espaço ali onde toda a comunidade brasileira acabava se encontrando, e era um espaço também que, na época, a Apex, né, que é a agência de fomento à exportação, acabava oferecendo a possíveis empreendedores, uma galera que estava, enfim, tinha a oportunidade de apresentar a sua startup ali no evento, né? Porque também tem durante o evento uma feira que é muito interessante, onde além de se vender produtos, se apresenta soluções cujo objetivo é, de novo, trabalhar essa ideia da inovação e da tecnologia. Então, é um evento muito bacana, como eu mencionei, vale muito a pena visitar. Foi em eventos como esse, na verdade, que surgiu aquela expressão FOMO, F-O-M-O, que é a sigla para a palavra em inglês Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder alguma coisa. Por quê? Você tem tantas atividades acontecendo de forma simultânea, você tem uma agenda tão efervescente, tem tanta coisa acontecendo, que te dá aquela sensação de que eu não estou acompanhando, eu não estou curtindo tudo que está acontecendo. Então, esse ambiente, e quando você vai a primeira vez, isso te acompanha durante todo o festival. Mas quando você fica um pouco mais, digamos, veterano, digamos assim, né, dentro desse espaço, você já começa a escolher melhor a sua agenda, já começa a escolher também uma agenda que seja próxima, né, porque você anda muito, né, você tem o auditório principal, o salão principal, né, que é onde tem parte importante das apresentações, as grandes apresentações que contaram, por exemplo, com figuras como Barack Obama, David Grohl, enfim, uma galera, o ano que eu fui, Steven Spielberg, Elon Musk, enfim, uma galera muito importante, digamos assim, no cenário mundial estava por lá. Então essas pessoas acabam indo para esses espaços maiores, para esse auditório maior. Mas toda a cidade é ocupada, então esse espaço maior ele fica no entorno, num quarteirão grande ali com diversos grandes hotéis, e todos os espaços desses hotéis são tomados pelas ativações, sejam elas patrocinadas ou de outras, ou do próprio festival, digamos assim, de forma original ou nativa. Então é um evento muito legal. Como eu mencionei, eu recomendo muito se você tiver a oportunidade de ir.
de acompanhar. Eu posso até depois gravar um outro vídeo, se vocês quiserem, falando um pouquinho das dicas, né? Porque é muito importante se preparar, né? O pré e o pós são muito mais importantes, talvez, do que o próprio evento propriamente dito. O que eu quero dizer com isso? A logística de andar num festival como esse é bem intensa, né? Os custos são muito altos, né? Porque toda a ocupação hoteleira ali inflaciona de uma forma absurda por razões óbvias, né? A cidade é tomada por um contingente enorme de pessoas. Inclusive, os brasileiros, pelo menos há bons anos atrás, durante um bom tempo, perdão, eu não sei como é que está sendo esse ano, mas a delegação brasileira sempre foi a segunda, só perdendo para os americanos. Então, era muito comum você ter mais de 10 mil brasileiros, por exemplo, rodando a cidade. Então, isso é muito legal porque você acaba encontrando pessoas próximas ou pessoas que são próximas a pessoas que você conhece. E aí cria-se uma comunidade, brasileiro fica amigo de brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Então, é muito legal. Mas é muito importante se preparar para essa questão logística, como eu falei, e também para o pós-evento, porque você absorve tanta informação, é tanto conhecimento, você bombardeado com tanta coisa que é importante meio que digerir tudo daquilo que você vivenciou, né? Então, eu enxergo, na verdade, no South by Southwest, muito mais uma experiência como um todo, né? É muito mais uma experiência de você poder estar num lugar onde, de fato, as coisas estão pulsando, de fato, as coisas... Ali tem um sneak peek, né? Um detalhezinho do que vai acontecer no futuro, do que está acontecendo de fato, né? Do que propriamente um evento para se ter grandes e profundas discussões sobre algo. Acho que não, acho que você tem ali discussões que vão estar tangenciando sempre a inovação, então sempre com alguma pitada de tecnologia ali no meio, porque é o cerne desse momento, desses 10 dias que eu falei, mas por razões óbvias, né? São ativações de 45 minutos, 1 hora, elas vão ser evidentemente superficiais, mas são histórias inspiradoras, são casos interessantes, são discussões bem bacanas. Então, se você tiver a oportunidade de acompanhar o South by Southwest, eu recomendo bastante. E a última dica para você é que o canal do SXSW no YouTube, depois de algum tempo, eu não sei como é que está agora, mas depois de algum tempo eles disponibilizam as principais apresentações na íntegra. Então você pode acompanhar todas as apresentações, as principais, evidentemente, e os outros ambientes, os outros patrocinadores, enfim, eles costumam também, por meio de um cadastro simples que você faça lá, você consegue também ter acesso a esses conteúdos. Então vale bem a pena se você tem algum tema específico, se você tem alguma coisa específica que você ficou interessada, talvez faça sentido você pesquisar e ter acesso a esses conteúdos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, meu nome é Samuel Leite, sou jornalista, publicitário, especialista em LinkedIn, Top Voicer na plataforma, e falo aqui nesse canal sobre tecnologia, inovação, sobre como todo esse ambiente, todo esse ecossistema transforma a minha e a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário também sobre qual vídeo você quer, ou sobre se você pretende ir para o SXSW ano que vem. Vai ser legal, quem sabe a gente não se encontra por lá. Valeu, galera.